Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito. Interrompemos nossa programação para uma notícia de extrema importância. Vem aí o troféu Bronzina de Ouro 2020, a premiação especial do Podcarro que elege o que há de bom e ruim no mundo automotivo deste ano. Vote no formulário que está na descrição. A votação vai até o dia 19 de dezembro. Participe! Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pode ver pela vinheta, se trata de mais uma mesa redonda, o espaço onde a gente traz as notícias do mundo automotivo e joga aqui para comentar com os nossos queridos debatedores que fazem parte do staff do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação. Então você nunca vai ficar desprotegido e sem a informação automotiva da semana. Mas antes da gente ir direto ao assunto, eu quero dar aquele recado que provavelmente você já conhece, mas eu vou reforçar aqui que é o seguinte: se você não segue o Podcarro nas redes sociais ainda, por favor, considere fazer isso agora. Não precisa nem dar pause. Abre aí o seu navegador, Twitter, Facebook, Instagram. Você sempre vai encontrar a gente no @podcarro. Você jamais vai nos perder de vista. E é importante frisar também que a gente está chegando na reta final do ano e que logo, logo vai começar o projeto do Troféu Bronzina de Ouro, que é a premiação do final do Podcarro, onde a gente dá a oportunidade de mostrar para você as nossas opiniões, não que a gente já não faça isso, mas também dar o reconhecimento, o que é bom, o que é ruim no mundo automotivo no ano de 2020. E se tudo der certo, haverá uma premiação também para o público, ou seja, vocês vão poder escolher o que é digno do troféu Bronzinas de Ouro. A gente ainda vai decidir ainda e vocês serão avisados pelas nossas redes sociais, muito provavelmente Twitter e Facebook. Também o Instagram, né, se eu tiver a cabeça de fazer uma postagem sobre isso, mas tudo bem, não se preocupem, vocês serão bem avisados. Porém, vamos direto ao que interessa aí para comentar as notícias de hoje. A gente está com um time de peso, que é ninguém mais, ninguém menos do que vindo diretamente da Barra da Tijuca, eu imagino que seja porque eu esqueci completamente onde ele mora, Pedro Santana. Fala pessoal, é ótimo estar aqui em mais um programa. Para quem não se lembra, minha última aparição foi no programa do Rolls Royce do GR Super Sport. Bom, vocês estão vendo aí que realmente eu esqueci de chamar o menino de novo, porque eu tenho uma memória de pato, mas felizmente ele tá aí de volta para comentar as notícias com a gente, e ele não está sozinho, vindo diretamente da nossa queridíssima filial, que é a Podcarro Mesquita, este que já é figurinha carimbada no programa, apareceu aqui tantas vezes que a gente se viu forçado a colocar ele no staff também, Maurício Campelo. A vantagem de você morar mal é que nunca vão esquecer onde você mora. Bom, vocês estão vendo aí, ele já tá profundamente ofendido, significa que o programa já pode começar, né? Então vamos trazer aqui as notícias da semana, que são as seguintes. No nosso primeiro bloco a gente vai falar de uma coisa que tem chamado atenção, né, no mundo automotivo. Óbvio, afinal de contas o programa está aqui para isso. Com um certo atraso, afinal de contas o Podcarro teve aí uns seus problemas técnicos e as suas últimas entrevistas, que inclusive são muito boas e eu recomendo fortemente a você que escute. Mas a gente está aqui para comentar o novo lançamento da Honda, que não é propriamente dito um lançamento, mas pelo fato de ter sido revelado já trouxe para nós uma certa desconfiança e um certo bafafá, por que não? Que é o novo Civic 2022, que vai chegar na sua 11ª geração, trazendo um visual, como é que eu posso dizer, controverso? Questionável. Questionável é uma boa explicação. Porque, assim, eu imagino que você já deva ter visto, talvez, ou pela thumbnail do vídeo do YouTube. Inclusive, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, muito obrigado. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião aí no descritivo. Fala o que você quiser falar pra gente está aqui para te escutar. E, sinceramente, eu não gostei do carro. Né? Eu não tô aqui para colocar a minha visão de medusa, afinal de contas eu tô comandando o programa. Mas eu já começo dizendo que não me agrada. Pra mim é a coisa mais blasé do planeta. Tudo bem que eu não sou muito fã de Honda, mas sinceramente isso aqui tá longe de me convencer do contrário.
Então eu vou me esquivar um pouco de dar minhas opiniões e vou passar a bola para os nossos debatedores. Gente, quem quer começar? Bem, a sensação é a mesma da transição da oitava para a nona geração, sabe? A gente tá deixando esquecendo aquele design usado e agora tá esse que não é muito agradável, né? Sem falar que a traseira não tem nada a ver com Honda, né? E sim com Jetta. Sim, eu percebi muito isso, inclusive não foi só eu, todo mundo que viu esse lançamento na internet pensou a mesma coisa. Eu não sei o que raios dão na Honda pra fazer esse troço, porque, cara, isso eu ainda vou além, tá, isso pra mim parece tanto o Jetta, como também o último Cruze. Pelo menos o relance ali da lanterna me lembra muito essa questão do estilo do sedã médio, sabe, que ficou pelo menos no mercado brasileiro, ficou muito Maria vai com as outras, sabe. Uma coisa muito conservadora, né. E Sim, de Maurício, o fato. que que você acha disso? Pra alegria de vocês, provavelmente o novo Civic não vai ser vendido no Brasil, né, então vocês vão ficar longe desse visual. Cara, a dianteira desse carro eu achei que ficou muito bonita. Por mais que seja sóbria, bastante sóbria até, um design muito conservador, eu não eu não achei feio não, entendeu. Dá a impressão de que o carro tá mais largo, né, até pela assinatura em LED na horizontal. E a grade também bastante comprida. Mas o Civic ficou bem bonito. Eu achei que foi um design bem acertado. Só a traseira que, sabe, cria um pouquinho de controvérsia porque tá parecendo o mesmo Jetta. Não tenho o que falar. Mas tá assim, tá quase que aquele trabalho de escola. Você fala, copia, pode copiar, mas só muda uma respostinha no final. Muda uma coisinha para não deixar descarado. Ficou parecendo isso a traseira do Civic. Acho que a Honda podia ter gastado um pouquinho mais de lápis ali. Eu concordo plenamente. O carro, não só essa traseira de Jetta, como a gente já falou aqui, como o Santana bem lembrou, mas eu acho que eles poderiam, exatamente o que você falou, eles poderiam ter gasto mais tempo, mais lápis nisso, porque assim, mesmo considerando o fato de que esse carro pode não ser vendido no Brasil, a gente ainda não pode confirmar porque, né, vai que a Honda amanhã diz que vai, né, a gente não pode lidar com esse tipo de informação, mas, cara, eu acho que mesmo que ele seja vendido, e mesmo com esse visual controverso, e mesmo com essa cara de Accord pequeno, né, porque pra mim parece um Accord que o cara deixou numa lavadora lava e seca, o carro secou dentro da máquina e ficou menorzinho. Pra mim é isso. Eu não desgosto do Accord, pelo contrário, eu acho o carro muito bonito, mas no Civic eu acho que tentar parecer um modelo high-end, top de linha, que nem o Accord, eu acho que é um passo errado, sabe. Opinião minha, você aí ouvinte, vocês debatedores têm a sua opinião, o direito de discordar, mas eu acho que não ficou legal. É opinião minha, tá feio, assim, não dá. Não dá, eu provavelmente vou pagar minha língua no futuro quando esse carro vir a teste e aparecer numa cor que não seja esse laranja CrossFox que pra mim não me agrada nem um pouquinho, mas tudo bem, né, a gente tá aí pra dar o benefício da dúvida. Outra informação que é importante dizer também é que o Civic, como a gente já falou, pode não ser vendido no Brasil, mas também pode sair de linha no Brasil para dar lugar à nova geração do HR-V, o que, se você não sabe, eu imagino que se você já viu um Fit e já viu um CrossFox, você deve imaginar que um dia eles tiveram um encontro amoroso e nasceu aquele troço, que sinceramente eu não consigo explicar. É um fitão cross. E assim, não dá. E detalhe, o negócio é tão parecido com o HR-V que eu acabei de falar do WR-V e ninguém me corrigiu. Então, é complicado. E assim, imagino que ainda mantenha 1.5 turbo, porque é um powertrain do Civic Touring, se eu não estou enganado. É uma coisa que tem funcionado no Brasil, então muito provavelmente se vier alguma coisa parecida disso, ele ainda vai usar esse tipo de motorização. Senhores, algum comentário a mais sobre o assunto? Eu só não entendo direito a estratégia da Honda, entende? Porque se de fato o City acabar com o Civic, né? Porque o City não vai ser um carro barato. E a Honda não vai ter um sedã maior que o City, até porque talvez nem precise.
mas eles não têm um SUV menor que o HR-V, entendeu? Tem o WR-V que é só um Fit com, tipo um Fit Cross. E eu acho que aquele carro não atrai ninguém, sabe? Ou você compra um Fit, acaba sendo mais barato, ou até o mesmo preço, ou você vai pro HR-V. Eu, Não con- consigo ver sentido no WR-V, por exemplo. eu concordo e eu ainda digo mais. A Honda, ela perdeu a oportunidade de fazer uma coisa. Eu não sei se vocês estão lembrados da época que existia o Fit e o Fit Twist. O Fit Twist nada mais era do que um Fit normal, com as lanternas traseiras cristal, né, translúcidas, e uns apliques de plástico na lateral, à la Fiat Idea, Fiat Idea Adventure, né? E É. não era feio, sabe? Pelo menos eu não achava. E o WRV poderia muito bem ser um Fit Twist de nova geração, sabe? Com a proposta cross e um negócio bonito. Bonito é mentira. Mentira, mas é muita mentira. Eu não vou dizer que esse carro é bonito, porque esse carro não é. Esse carro me confunde de tal maneira que eu chamei uma coisa de outra, sabe? E que nomenclatura doida é essa, cara? O W é da onde? Wagner? Hum, Não DJ dá. Wagner. talvez. Deus queira que. Não, mas eu não vou dizer isso. Eu também não vou dizer isso, não, porque seria um desrespeito com o DJ Wagner. O WRV é uma aberração, na minha opinião, e deveria ser queimado com fogo. E é por isso que a Honda nunca vai emprestar nada pra gente. Mas Honda, enfim. eu quero um WR-V, tá? Por Rodrigo não, mas pra mim, beleza. Bom, Eu não A reclamo, Maurício não. quer mesmo. vocês estão ouvindo aí que eles estão se responsabilizando em nome do Grupo GPC, do Grupo Pode Carro de Comunicação. Eu não ponho minha mão no fogo, porque esse tipo de SUV eu realmente quero distância. E se Não, é que aqui é der pra... só o Maurício que quer mesmo. Pra mim não deveria existir mesmo, não. Aí, tá vendo? O Santana já tirou dele da reta também, então vocês estão vendo que só o Maurício gosta dessas carniças que é esses carros, mas tudo bem. Tá, eu vou A dar o questão benefício. é um pouco mais complexa. É, Vocês sabem exatamente. o motivo. Quem sabe, Não sabe. vamos Quem não deixar a Honda sabe, saber, não. é. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, pode ir lá no meu Medium, que provavelmente se vocês perderem um tempinho, vocês vão descobrir do que a gente tá falando. Mas enfim, né, feitas as considerações, a minha opinião final aqui é New Civic, meus parabéns, você está blasé, né, não me desceu, me desculpe a galera que gostou, mas pra mim não dá, a minha opinião não reflete a opinião do GPC e vocês sabem como é que é o esquema. Bom, feitas as considerações finais, e já que ninguém quer falar mais disso, eu espero, vamos passar para o bloco número 2. E antes de eu passar para o bloco número 2, eu vou lembrar você de novo de seguir o Podcarro nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. E se você está no YouTube, deixe seu gostei, compartilhe com os amigos, deixe a sua opinião aqui na barra de comentários. Diga pra gente o que você acha do programa. Se você quiser participar, a gente te escuta também. Não se acanhe, o Podcarro é feito por nós que fazemos e por vocês que escutam. Bom, para falar de uma coisa agora que presta, né, pelo menos aqui no meu ver, vamos falar de uma coisa boa. Vamos falar de Toyobaro. Se você não sabe exatamente o que é isso, a gente está falando de uma joint venture maluca entre a Subaru, a Toyota e também pela Scion, que se eu não me engano já saiu de linha, que Deus a tenha em bom lugar, para fazer um esportivo, 2 portas, tração traseira, de motor boxer, né, que parece o melhor dos mundos e de fato para mim é, porque é você pegar toda aquela aura do esportivo japonês compacto e trazer para uma roupagem do século XXI, e surgiu o Toyobaro, né, com seus respectivos nomes, se eu não me engano, FRS na linha Scion, o Subaru BRZ na Subaru, obviamente, e o GT86 na Toyota. Mas aqui a gente vai falar do novo BRZ, que é o representante da Subaru, que está de facelift. E, na minha opinião, o bicho tá bonitinho demais. Mas eu quero deixar aqui a pessoa que recomendou isso na época que a gente planejou essa pauta, que fale, que dê sua opinião. Então, Santana, por favor, nos agracie com as suas palavras. Bem, eu achei lindo também. A traseira, eu achei nada a ver na primeira vez que eu vi. Aliás, o Maurício tinha falado que parecia o Honda NSX, isso aí eu concordo. Mas no geral ele tá lindo. E ele tá ainda melhor do que era anteriormente, né? Sem perder a essência. Eu acho que ele ficou muito bem, como é que eu posso dizer? Harmonizado, porque
Eu até vi esse comentário no Facebook, eu não lembro quem foi que falou, inclusive se você estiver ouvindo a gente, valeu por esse gancho, mas é que o BRZ tá com a frente sorridente. E carros sorridentes não tem nada para dar errado, né, o Miata tá aí que não deixa mentir, tá sorrindo há anos e continua sendo amado por todo mundo. E realmente, o ponto do Maurício tem tudo a ver, essa traseira, ela tá meio ame ou odeie. Eu, realmente eu não sei o que falar, porque essa traseira tá me lembrando, não sei se vocês vão lembrar disso, mas me lembra o Volkswagen EOS, que era o Golf conversível, sabe, e Ah, sei lá, sim. tá estranho. É Bem, isso. na Fala internet aí. Assim, tem diversos comparativos. Vamos lá, gente. pra Espera aí, mim vamos essa organizar. traseira, Fala aí, Maurício. para mim essa traseira tá lembrando, parece muito do NSX, mas pra mim ainda tem um pouquinho do Honda S660, só que um pouco mais alargada, não sei. Mas o desenho do carro ficou de fato muito bem acertado também, assim como era a primeira geração, né? Foi bem atualizado. E parece um carro bem jovem, bem um carrinho feliz, sabe? Sorridente, a traseira não demora um pouco para se acostumar, mas parece estar bem legal. Eu acho que quando sair a versão de corrida dele, que vai correr na GT300 provavelmente, da Super GT, vai ficar um carrinho bem interessante, bem bonitinho. Bem, como eu disse, eu gostei bastante desse novo BRZ. Aliás, tem gente que prefere que queria que ele fosse turbo, né? Mas aí eu já discordo. Ele tá perfeito do jeito que vai ser de fato. Inclusive, aproveitando esse gancho do que ele falou agora, a gente tem que dizer também que o BRZ tá de motor novo, né. Eu diria até Sim, que uma evolução técnica em relação ao antigo, não é verdade? sim, ele saiu do FA20D para um FA24. Antes era um 2.0 aspirado, agora é um 2.4. E dessa vez com 232 cavalos e 25,4 kg de torque. Olha, são números muito bons para o motor aspirado, a gente está falando aí de 11% a mais de potência e 15% a mais de torque em relação ao 2.0. E se você é o tipo de pessoa que falava que esse carro era manco, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, mude seus conceitos. Porque a gente está falando de um carro feito para entusiastas, tá? Tudo bem que é meio clichê dizer isso e que as marcas estão muito preocupadas em lucrar, a gente sabe disso, ninguém é idiota. Mas, cara, a gente tá falando de um carro cupê, 2 portas, tração traseira, com câmbio manual, com motor aspirado. Eu acho que se você meter um turbo, o carro vai meio que perder o propósito de ser um esportivo puro, sabe. O turbo ele tá ali pra dar um empuxo, sabe, aquele sabe, como é que eu posso dizer? Não tem nenhuma onomatopeia boa pra isso, mas é tipo aquele push a mais. Eu acho que o carro não precisa disso. Assim, a gente vê pelas avaliações antigas do o único BRZ que veio para o Brasil, se não me engano era até um BRZ não, perdão, era um GT86, vermelho e tal. E cara, você não precisa de mais do que 200 cavalos para se divertir, né. Você dá pra fazer merda com muito menos, né. Nossos amigos aqui do GPC que estão aí pra provar, né, com todo mundo com carro com menos de 100 cavalos, sabe exatamente o que a gente tá falando. Mas cara, eu Menos acho de 70 até, eu diria. eu vou até colocar meu nome aí na lista, porque, né, encabeçando, porque eu acho que se tem 60 cavalos ali é muito. Mas enfim, eu acho que você apostar numa mecânica aspirada em épocas de motores tricilíndricos turbo, é você ir contra a maré e isso tem que ser valorizado, porque a gente tá falando de um carro de tração traseira, com uma rigidez torcional elogiável, né, e assim, eu não vejo muita coisa para reclamar, a gente tá falando de estrutura McPherson na dianteira e double wishbone na traseira, então, cara, é o ápice da suspensão moderna. Eu acho que se você tá comprando um carro desse, você não pode reclamar do interior tosco que todo Subaru tem, inclusive Santana, mil desculpas, né, porque a gente sabe que você é o subareiro aqui da família, mas não dá. É meio feioso esse interior, mas enfim, né, você não tá comprando o carro pelo interior, tá comprando pelo resto. Pior que eu nem lembro agora como é que tá o painel dele. Mas também não é importante. Você tá Cara, comprando. mas Fala aí, Maurício. sim, mas se você jogar ele na com os concorrentes dele, ele tá muito bem servido, sabe? Assim, ele vai ter mais potência do que o Miata, por exemplo. Só que o Miata é tração dianteira, correto? Se eu não tô enganado. Não, a Miata é Nope, traseira. traseira. Traseira também?
É que não dá pra. A galera não costuma fazer muito drift de Miata. Mas, por exemplo, o 370Z já é um V6 turbo, se eu não me engano. Que assim, coitado, já tá há muito tempo também 370Z. E é um dos carros que eu gosto muito. Mas assim, o 370Z vai andar mais do que o BRZ. Só que não vai te dar a sensação, sabe? De estar dirigindo um carro que foi feito pro motorista. Aham. A gente está falando de um carro que não só vai competir com o 370Z, mas também com o novo Nissan Z, né, que está sendo bastante cultuado aí mundo afora, que a gente ainda não tem muitos detalhes, mas a gente já gravou um programa sobre isso. Se você for procurar a gente no YouTube e no seu streaming favorito, você vai encontrar o programa que a gente fala do Z. E eu acho que ele talvez, é uma opinião minha, né, não precisa ser levado a sério, eu acho que ele pode ser um concorrente bem forte em relação a esse novo carro da Nissan, que tá vindo aí para salvar essa vida tosca que a empresa tem tido em termos de finanças e tudo mais. Mas enfim, a gente tá falando de carros que provavelmente vão chegar no Brasil a conta-gotas, porque vão chegar por importação independente, eu acho que não tem sinal nenhum de trazer esse carro para o Brasil. Mesmo sabendo de todos esses benefícios que ele tem, a gente está falando de um carro de câmbio manual de 6 marchas e que vai estar na faixa dos $30.000, né. Mas enfim, infelizmente a gente não pode contar com os dados da Subaru, porque ele ainda não foi trazido oficialmente. Eu não sei até que ponto isso pode ter acontecido, mas parece um pouquinho que o novo BRZ tem alguns traços, ou então algum tipo de influência do novo Nissan Z, né? Ah, por exemplo, a boca tentando parecer feliz. O Nissan Z, mais ou menos, tenta fazer isso. Claro que ainda é um protótipo do Nissan, então a gente não sabe como é que vai ser a forma final dele. Mas parece que é uma tendência, pelo menos desses dois carros. Sim, é verdade, a gente está falando aí de um facelift que foi feito na expectativa de fazer esse carro durar mais tempo. Né, porque ele já tá em linha, já tem aí uma boa, eu não vou falar uma boa década, né, mas eu imagino que algo muito semelhante a isso, eu não tenho os dados de cabeça, mas é um up que o carro precisava há muito tempo, porque a galera encheu o saco falando que o carro com 200 cavalos não era o suficiente, mesmo sabendo que era. Mas enfim, a gente sabe que essas mudanças aí estão vindo para o carro ficar com alguma firmeza frente ao novo Z, que está sendo aí a menina dos olhos dos esportivos japoneses. Mais alguma declaração sobre este assunto, senhores, ou podemos passar para o terceiro e último bloco do programa? Nada a Fica com a declarar. gente. Bom, já que ninguém vai falar mais nada sobre, eu acho que as opiniões já foram bem divididas aqui, a gente vai direto para o nosso terceiro e último bloco do programa. Um assunto agora que eu vou ser muito honesto, eu não domino absolutamente nada sobre o assunto, e é por isso que a gente trouxe o nosso diretor entendido do assunto, Maurício Campelo, que é para falar sobre os novos rumos da Audi no esporte a motor. Como diria o poeta, agora eu se consagro. A Audi mudou o seu diretor do esporte a motor, né, da Audi Sport. Era o Dieter Guess, agora foi para um cara que eu esqueci o nome. E com isso mudaram também os rumos do esporte a motor na Audi. O DTM, a categoria de turismo alemã, equivalente a Stock Car, por exemplo, passa por uma grande reformulação, o regulamento mudou, os carros vão ser da categoria GT3, então, e não se sabe ainda se a Audi tinha anunciado a saída no fim desse ano, que inclusive foram campeões de construtores e de pilotos com Rene Rast, e não tem a certeza de que vão participar com o regulamento de GT3, embora a Audi tenha já o R8 GT3 desenvolvido. Com isso, o único programa em que a Audi estaria seria a Fórmula E, que depois de 7 anos a Audi também anunciou que vai sair no final da temporada 21, agora não sei se é 2021, 2021, 2022. Eu acredito que seja 2021. A Audi tem até um título da Fórmula E, mas vão parar de ser equipe de fábrica. Vão continuar fornecendo os motores, mas vão abandonar a categoria como fábrica. E significa que a Audi isso significa novos rumos no esporte a motor da Audi. Eles anunciaram o retorno deles ao Endurance na
na Le Mans Daytona Hybrid, a nova categoria que vai substituir a LMP1, que foi a categoria máxima do Endurance até o final desse ano. Vão se juntar a Toyota, a Peugeot, Aston Martin parece que cancelou o projeto deles após a compra pelo Lawrence Stroll, mas a Baikolus, que é uma equipe privada, vai com certeza correr na LMDH. A Renault Alpine vai ter uma equipe com o nome, sobrenome da Alpine, então é um campeonato que está crescendo, está atraindo as atenções das montadoras, porque vai poder correr tanto no WEC, Campeonato Mundial de Endurance, como nas categorias de endurance norte-americanas. Então, um chassi vai poder correr várias provas ao longo do ano e reduzir custos, né? Mas essa não é para os fãs de endurance, essa é a principal novidade, mas no aspecto geral da Audi, a principal novidade é que eles vão participar pela primeira vez do Rally Dakar, em 2022 também. Dessa vez com um carro. Eles não deram muitos detalhes, mas parece que vai ser um carro elétrico, 100% elétrico. Ou híbrido, né? Porque, pelo que o comunicado da Audi falou, disseram algo em motor TFSI, só que eu não sei se vai ser só para carregar a bateria ou se vai de fato movimentar as rodas do carro, entendeu? Mas eu acredito que a ideia é que seja o carro 100% elétrico e que o motor a combustão TFSI seja só para gerar energia para as baterias. Eu tô imaginando que se trate de um powertrain híbrido, né, com motores elétricos agindo em consonância com o motor a combustão, porém, eu acho que seria mais o uso do motor a combustão, porque eu, né, em toda a minha leiguice em relação a esportes a motor, imagino que não seja plausível você usar um motor elétrico para uma prova de durabilidade tamanha como é o Rally Dakar, sabe, que pilotos dirigem horas e horas a fio em terrenos completamente inóspitos e, assim, a gente sabe que a gente está falando hoje de uma estrutura de motor elétrico que já está bastante avançada e que tem plenas condições de suportar grandes cargas, mas, assim, eu ainda fico um pouco incrédulo, melhor dizendo, um pouco incrédulo em relação a isso, porque eu acho que não há autonomia o suficiente para esse tipo de coisa. É muito, para mim, parece muito aquém da realidade. Então, mas é válido lembrar que lá atrás, acho que na década de 80, a Audi revolucionou o rally com a tração integral, né? Com a tração 4. E, bom, vamos ver se eles conseguem revolucionar o rally novamente, né? Porque, assim, se você. Beleza, você vai ter 4 motores elétricos e as baterias. E você usar o motor a combustão só para recarregar as baterias, pode ser que o carro consiga terminar a prova, entendeu? É bem possível mesmo. A gente está falando aqui de uma nova tecnologia, de uma coisa que é totalmente inédita, né. Eu, a princípio, pensei que seria um TFSI diesel, né, que nem era o no TF não no caso o TFSI, mas me lembrou muito o Touareg V10, né, na época que Uhum. diesel e Volkswagen ainda eram uma coisa aceitável. A Audi ganhou Le Mas Mans com carro a diesel, com sim, R18 a diesel. mas isso foi antes ou depois do Dieselgate? Antes. Então, a gente não o diesel hoje, ele é completamente, assim, como é que eu posso dizer? Não é mais a menina dos olhos da eficiência energética, sabe. Inclusive vai haver um programa no Podcarro só sobre diesel muito em breve, vocês saberão detalhes mais pra frente, mas enfim, a gente não pode dizer que não é uma tecnologia possível, porque se a Audi disser que vai fazer um carro elétrico e tá voltando com tudo para o esporte a motor pra provar do que é capaz, e vendo o desempenho dela em Le Mans durante anos a fio, a gente só pode esperar uma coisa bem bruta do que vem por aí. E eu vou viajar aqui. Tenho permissão para isso? Claro! E se eles botam um painel solar no carro? Será que funciona? Olha, se a gente tá falando de uma fonte de alimentação para o motor elétrico, eu não descartaria. E a gente tá falando de um terreno inóspito e completamente ensolarado, que é o deserto. Então, eu não duvidaria, mas eu acho que não dá por uma questão de baixo aproveitamento energético.
sabe? Eu não imagino que ondas solares sejam potentes o suficiente para suprir a energia tamanha de um motor elétrico em condição de corrida, sabe? Tudo Então, bem que a gente está falando aí de, né, de uma tecnologia que já existe barco, já existe veleiro movido a energia solar, e avião movido a energia solar, mas sei lá, né? Eu fico, sei lá, meio besta. mas então, é uma fonte de energia, não sei, que se pode considerar, né? Porque assim, sol no Dakar não vai faltar. Eles, se eu não me engano, acho que não, o Dakar tem até algumas etapas à noite. Mas por que não, né? Eu não sei se seria viável também, eu não sou engenheiro, não sei nada da parte técnica, ainda mais de propulsão elétrica e solar, mas por que não? Se é para revolucionar, talvez seja um bom caminho. Bom, eu sinceramente eu espero muito que essa tecnologia ela seja exibida ao público antes da corrida, para a gente poder ter uma ideia do que é, até porque para a gente poder aqui reafirmar o nosso compromisso com a notícia e levar até você a informação correta sobre o que é exatamente esse powertrain doido que a Audi está desenvolvendo. Bom, Maurício, você tem mais algum comentário para falar sobre este assunto? Não, só talvez um comentário falando que o René Rast é um grande azarado, porque ele entrou no DTM há 4 anos atrás, conseguiu 3 títulos e a Audi cancela o programa do DTM. Aí, na última temporada da Fórmula E, ele participou das últimas corridas, porque rolou aquele. O Daniel Abt foi expulso, né, por ter. Né, ele botou um piloto virtual para correr no lugar dele nas etapas virtuais da Fórmula E, né? Tava naquela época que tava todo mundo ficando trancado em casa ainda. E aí o Daniel Abt foi expulso da Audi e levaram o René Rast para correr as últimas etapas, convenceu os chefes e conseguiu a vaga para a temporada que vem junto com o Lucas de Graça. E logo depois dele ser anunciado, a Audi diz que vai acabar com o envolvimento na categoria. Então é um fato curioso aí e espero que ele consiga um bom resultado, não só na Fórmula E, mas em todas as outras categorias que ele participar, porque é um grande piloto. Bom, eu quero aproveitar o espaço aqui para trazer um assunto no famigerado Bloco Livre, que é uma coisa que a gente não usa há meses nesse programa, mas aqui eu quero dar pelo menos 30 minutos de programa para vocês, porque hoje a pauta realmente é curtinha. E eu quero falar sobre uma coisa que é chocante e aconteceu no último Grande Prêmio de Fórmula 1. E não preciso nem me poupar detalhes aqui, todo mundo já sabe, que foi o acidente do Romain Grosjean na segunda volta da corrida. E, cara, que negócio de louco, sabe? É impressionante O Grosjean foi como a na tecnologia. primeira, Foi na primeira volta? foi logo na largada. A da segunda foi do Stroll. Ah, sim, é porque, enfim, quando eu cheguei na televisão já tava anunciando a segunda volta, né? Então, fico até. Peço desculpas aqui pelo erro da informação. Mas, cara, eu não tenho outra expressão pra dizer que não seja esse cara nasceu de novo. Porque isso é um grande. São duas coisas, pra ser bem honesto. Primeiro, a gente tá reafirmando que a Fórmula 1 é um dos esportes mais perigosos de que se tem notícia. E não preciso nem falar da corrida e a segurança questionável do Grande Prêmio de 94. Se você sabe o que aconteceu, eu não preciso falar, não vou dar espaço para viúvas aqui. Mas é um esporte perigoso. Ceifou várias vidas ao longo dos anos. Nesse próprio século, a gente tem outros nomes aí que perderam a vida dentro do esporte, fazendo o que gostavam, o que eram pagos para fazer. E, cara, é impossível a gente não dar graças a Deus por coisas como o Halo e por novas tecnologias que têm salvado e protegido a vida dos pilotos. Eu duvido muito que ele tivesse saído vivo se ele não tivesse aquela famosa tiara de Havaianas na frente dele. Porque, cara, dar de cara com o guarda-reio daquela maneira e o carro partir-se ao meio, e não satisfeito em partir-se ao meio, explodir, não tem, não tem outra expressão. Se não for Deus, pra galera que não é crente, é simplesmente um triunfo da engenharia moderna salvando a vida do cara.
Mas mesmo sendo um triunfo da engenharia moderna, teve bastante falha, né? Porque não era para o carro, a estrutura do carro colapsar dessa forma. Eu, Sim, aquilo. Pode falar. e o guarda-rail também não era para estar posicionado daquela forma. Porque ele fica assim, se você sai da pista e vai para a área de escape, no Bahrein, assim, é tudo plano, né, no máximo tem a areia, eu acho. Mas ali o guarda-reio ele não ficava reto, ele meio que fechava, entendeu, obrigando o piloto a voltar para a pista. Mas no caso desse, como do acidente que não tinha como o Grosjean desviar para voltar para a pista, acabou ficando no meio do caminho dele. Realmente, a gente tem que realmente. Eu vou até com perdão da redundância aqui. A gente realmente tem que prestar atenção a esses pequenos detalhes que o Maurício trouxe aqui, porque são pequenas coisas que podem determinar completamente os rumos da corrida e também os rumos da vida do piloto, né? Ficam evidente a forma como eles se arriscam nesse tipo de esporte e eu ainda estou um pouco assim chocado com a forma como o carro colapsou, como você mesmo disse, porque isso me lembrou instantaneamente, a galera que viu o filme Rush no Limite da Emoção sabe disso, do acidente do Lauda, né? Que ele bateu, o carro dele rodou na pista e pegou fogo. Sabe, eu ainda fico bastante, eu não posso dizer incrédulo, porque eu vi a cena, todo mundo viu a cena, quem estava assistindo a corrida, quem viu os clippings depois, mas como pode, cara? Talvez, o carro tenha se partido ao meio para dissipar a energia daquele acidente. Eu eu realmente estou jogando às cegas aqui, eu não consigo imaginar uma situação onde aquele carro se partir ao meio seja uma coisa plausível ou até mesmo um item de segurança. Mas assim, talvez seja até de fato um item de segurança, só que não era para o tanque de combustível ir junto com a célula de sobrevivência, porque a parte do motor do carro está intacta, não pegou fogo ali. O que pegou fogo foi a célula de sobrevivência, que o tanque de combustível, por algum motivo, foi junto. Eu acho que era para o tanque ficar com o motor. Se queimar, queima o motor, o piloto sai livre. Sim. Logicamente, era para isso acontecer. Eu acho que isso não deve ser posto para debaixo do tapete. A gente está falando de uma coisa que deve ser investigada a fundo. A gente não vai colocar aqui a questão de que é da equipe Haas ou até mesmo a questão de projeto do carro, mas eu acho que isso deve ser levado a sério, a fundo, porque pode ter sido foi com o Grosjean, mas poderia ter sido com o Leclerc, poderia ter sido com o Hamilton. Sabe, a gente tá falando de um perigo exposto à vida. E realmente, outra coisa, eu dou graças a Deus por o fato dele não ter desmaiado no impacto. Porque se ele tivesse minimamente desacordado, aqueles 29 segundos poderiam ter sido fatais. Se ele fica desacordado e tá respirando, ele vai inalar aquela fumaça. Se o fogo não consumi-lo, os pulmões dele vão. De novo, chocante, tudo tem que ser reavaliado. Eu espero muito sinceramente que cenas assim não se repitam, né? A gente tá falando de um jogo de azar, né? Porque a gente tá falando de carros que correm a 300 por hora numa pista com várias outras pessoas ao redor. Mas enfim, né? Fica aí o choque, fica o nosso humilde agradecimento a toda a equipe, né? Porque, enfim, a gente precisa falar isso sim, porque os caras estavam ali apostos, ajudaram o cara a sair dali, e realmente o fato da roupa anti-chamas também ter salvo ele de alguma forma, sabe? Tudo contribuiu para que aquilo ali não se tornasse pior do que foi, né? E isso tem que ser levado em conta. É o trabalho da FIA de anos, né, de tentar fazer o esporte mais seguro. O próprio Halo é um exemplo disso. O Grosjean ele teve queimadura na mão porque nas mãos não tem tecido anti-chamas. É só a luva, porque para questão de conforto. Então, provavelmente a FIA vai rever não só essa questão de anti-chama, de algum tecido anti-chama nas mãos, mas também todo acontecido, né? Tanto do guarda-reio como sei lá, do preparo das equipes para a situação assim. Claro que a equipe respondeu muito bem, super rápido, mas então tem sempre que se preparar, né? Não é porque deu certo que vão vacilar na preparação. Focar mais ainda para que isso não aconteça de novo. Bom,
Essas são as nossas considerações finais sobre o assunto. A gente está grato de que o assunto não, do que esse fato não se provou pior do que era. Eu espero, sinceramente, da nossa humilde redação aqui, é óbvio que isso não vai chegar nele, mas esperamos de verdade que Romain Grosjean se recupere da melhor forma possível e na maior rapidez, porque o que ele passou, com o perdão da piada do humor negro, realmente é fogo. E a gente espera que isso não se repita e que o esporte torne-se cada vez mais seguro, porque a gente quer ver ultrapassagem, a gente quer ver a disputa de pontos, a gente quer ver todo esse fervor e esse alvoroço que a Fórmula 1 tem se tornado nos últimos anos, que realmente tem sido bom de assistir. Bom, eu quero agradecer muito ao Pedro Santana e ao Maurício Campelo por terem participado. Eu vou reservar esse espacinho final aqui para eles darem suas considerações finais e mostrarem suas redes sociais para a gente poder encerrar mais um Podcarro. Bem, vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter, @SantanaVRC. E divulgue o Podcarro para a gente ter mais alcance. E quem não ouviu as últimas entrevistas, ouçam que estão excelentes. E vocês podem me encontrar no Twitter, @AncoraNSXR, no Facebook, Maurício Campelo, tem o Medium, que é Campelo MCF. Eu lembro que eu troquei o link do Medium, mas está no Twitter, você encontra lá. E o Instagram é Campelo MCF. É nóis. E escutem as entrevistas anteriores, especialmente a com o Lennon Pagani, e leiam o Vaguinho da Meia-Noite. Bom, vocês estão vendo aí que eu vou permitir a propaganda alheia, porque realmente o Vaguinho da Meia-Noite é um negócio sensacional. E se você ainda não ouviu as duas últimas entrevistas do Podcarro, que foram respectivamente com o Lennon Pagani e com o Carlos Aleixo, do canal Aleixo Foto, eu recomendo que vocês escutem, porque está simplesmente maravilhoso. E não foi porque eu editei, não, porque realmente os caras dão um show à parte, tanto no pessoal como no profissional, parafraseando o Faustão aqui. Bom, a mim você encontra no Twitter, no Instagram e no Facebook, no @THERTLima. Você sempre vai me encontrar por lá. Troca uma ideia, se você quiser participar do programa, você pode falar diretamente comigo. Ou se você quiser mandar alguma coisa pra gente, é no e-mail podcarro@gmail.com. Um forte abraço para você que ouviu a gente até aqui e muito obrigado pela sua audiência. Mais sábado que vem a gente está de volta com mais um Podcarro. E até lá! Obrigado por escutar o Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido, com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito.